Fala pessoal, tudo jóia? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar as heranças que a gente recebe da classe Object, tá? Essa aula é uma aula extremamente importante para vocês entenderem alguns conhecimentos futuros. Então eu peço que apesar dessa aula ser um pouco mais teórica, um pouco mais chata, eu peço que vocês assistem ela até o final, tá? E tentem fazer esse exemplo que eu vou montar aqui, que vai ajudar vocês muito a entender muita coisa sobre Java, tá bom? Bom, primeira coisa eu vou criar um projeto aqui. Vou chamar um Java Project. Vou chamar esse projeto de aula underline 1, tá? Podem chamar de qualquer coisa aí. Já existe? Não. Já existe o projeto aula 1? Não, não existe, criou. Certo, senhores, criamos o projeto aula 1 então, tá? Nesse projeto aula 1 eu vou criar uma classe start. Eu vou criar uma classe pessoa. Pessoa. Vou criar um pacote controle também, tá? Controle. Vou passar minha classe pessoa para esse pacote controle. Dá um F5 aqui. Refresh. Ele copiou. Vou deletar esse cara aqui. Aí, beleza. Tem minha classe pessoa aqui no pacote controle. Tudo bem? Dentro de pessoa eu vou criar dois atributos. Private, string, nome e private, int, idade. Tranquilo? Vou gerar os acessores deles, tá? Os gets e os sets. A gente já viu esse aqui lá na aula de encapsulamento. Gerei os métodos acessores. Depois de gerar os métodos acessores, vou criar minha classe start. Start, certo? Na minha classe start, vou gerar o public static void main, que recebe string args como argumento. Senhores, depois de ter feito isso, eu vou lá na classe pessoa, tá? Aliás, vou na classe start, vou criar uma pessoa. Pessoa P recebe new pessoa. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui na classe pessoa, que foi gerar, clicar aqui ó, em source, generate constructor. Vou gerar um construtor já carregando os dados para os... Olha aqui. A gente viu isso aqui na aula de construtores, tá? Esse super aqui eu não preciso, porque ele é adicionado de qualquer forma, tá? E aqui, ó, pessoal, eu gerei um construtor, então toda vez que eu criar uma pessoa, eu tenho que formar um nome e uma idade. Tanto é que minha classe start aqui já está com erro, tá bom? Bom, vou informar aqui, ó. Thiago 25, tá? E automaticamente o construtor a gente sabe que é o primeiro método que é chamado quando a gente instancia a classe. Ele vai vir aqui, ó, colocar Thiago, idade, e vai adicionar esses valores aqui nos atributos desse objeto, certo? Bom, feito isso, pessoal, vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó, sysout p. Agora vamos imaginar o que eu estou fazendo. Eu criei um objeto que não é uma string, tá? Esse objeto até tem uma string aqui dentro e um int aqui dentro. E eu estou mandando imprimir ele na tela. Poxa, mas como assim? Estou mandando imprimir. Isso. Se eu vier aqui rodar, vamos ver o que vai acontecer. Ele imprimiu aqui, ó, controle.pessoa arroba esse número aqui. Mas por que ele imprimiu isso? Vamos pensar. Senhores, toda vez que você manda imprimir um objeto, você está chamando, tá, um método desse objeto, que é o método... fazer isso é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, ponto toString. É a mesma coisa de fazer isso. O que é o método toString? O método toString, ele é um método que retorna uma string, tá certo? Relacionada com a classe que você está chamando. No caso aqui, retornou o nome completo da classe, tá? E esse numeral aqui
alfanumérica, um ID para a classe, tá certo? Então, pessoal, esse cara aqui, ele tem que existir nessa classe aqui, tá bom? Aí vocês vão falar, pô, peraí, Thiago, a classe pessoa ela não extende ninguém e esse método não está escrito aqui nessa classe. Da onde que vem esse método toString? Aí é que tá, pessoal. Toda classe em Java, ela extende object, tá? Então eu tenho uma public class pessoa, é exatamente igual eu ter uma public class pessoa que extende object, tá? Esse object, pessoal, ó, de java.lang object, tá bom? É exatamente igual, tá bom? Então, direta ou indiretamente, toda classe em Java extende object. Pensa numa classe de qualquer projeto. Se for em Java, ela extende object, direta ou indiretamente, beleza? Bom, a gente não precisa colocar, porque já é implícito, mas o fato dessa classe extender object, ela herda alguns métodos, tá bom? Da classe object. E a gente vai estudar particularmente três. E o primeiro é esse método toString. Todos esses métodos eu posso sobrescrever, tá? E é o que a gente vai fazer agora com o toString. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó. Vou ensinar uma manha para vocês, ó. No Eclipse eu começo a escrever um método, eu Ctrl espaço. Aí ele vai me dar a opção aqui, ó, retorna toString, que retorna um string, override método em object. Eu vou sobrescrever o método que eu ordei, que está em object, certo? Se eu quiser, é só apertar enter, ele já vai aqui colocar a notação de override, que é importante já colocar, tá bom? Essa notação aqui, ela vai ser usada a priori, em primeiro momento, em todos os métodos que forem sobrescritos, tá bom? E o método toString, pessoal, ele retorna uma string. Vou apagar esse comentário. O método toString, ele retorna uma string. O que ele está retornando aqui? Ele está chamando super.toString. Super, pessoal, é a classe a qual eu extendo. Qual que é a classe que eu extendo aqui em pessoa? A classe Object. Então ele está chamando o toString da superclasse. Está chamando o toString de Object, tá bom? Só que a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer, em vez de chamar o toString de Object, a gente vai retornar um string. Vai retornar o this.nome. Quando eu retorno this.nome, o que eu estou fazendo? Eu estou retornando o nome que foi setado para a pessoa. Então, quando eu crio aqui uma nova pessoa passando esse parâmetro nome, eu vou colocar esse nome aqui, e se eu mandar imprimir o objeto, tá? Vou só mandar imprimir p, não vou nem chamar o toString. Ele implicitamente vai chamar o toString. O toString ele está sobrecarregado aqui. Aliás, desculpem, ele está sobrescrito, tá bom? O override é sobrescrito, tá bom? Ele está sobrescrito aqui na minha classe pessoa, certo? E ele vai retornar um nome. Se a gente rodar esse mesmo código aqui, vocês vão observar que ele retornou o nome da pessoa, tá bom? Se eu vier aqui e quiser retornar um nome concatenado com this.idade, o mais aqui ele está servindo para concatenar, tá, pessoal? Se eu fizer isso e chamar o mesmo código, ele vai retornar o nome mais a idade da pessoa. Tranquilo? Esse é o método toString, ele é muito simplesinho, a gente está usando, estou falando sobre ele, que eu vou precisar disso lá na frente, quando eu falar de collections, tá? A gente vai precisar entender como é que funcionam esses métodos. O toString. O próximo método, pessoal, é o método equals, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Imaginem que eu tenho aqui duas strings, tá bom? Duas strings. String A, que recebe carro, e string B, que recebe bola. Tranquilo? String A e string B. Se eu quiser saber se as duas strings são iguais em Java, eu posso fazer o seguinte. Vou imprimir aqui, ó, A igual a B. Estou fazendo uma pergunta, tá? Ele vai me retornar um boolean e esse boolean automaticamente vai virar um string. Ok? Vamos rodar esse código aqui. Ele vai falar false, porque A não é igual a B, certo? Se eu quiser comparar strings em Java, eu posso fazer dessa forma, só que não é a mais recomendada.
A mais recomendada é o quê? Eu chamar o método equals. Equals, tá? Passando B. Eu fazer isso aqui, ó, A equals B é equivalente a fazer A igual a B, tá bom? Eu vou explicar com mais detalhes isso daqui a pouco. Vou rodar aqui, ele vai continuar me retornando valor false, tá bom? Porque é exatamente essa a implementação do método equals na classe string. O método equals na classe string, ele vem aqui e compara a minha string com essa string com igual, tá bom? Mas espera aí, da onde que vem esse método equals? Pessoal, o método equals é mais um método que a gente herda da classe object, tá bom? Então vou vir aqui, ó, vou sobrescrever ele. Vem aqui, equals, tá vendo? Ele é um método que retorna um valor boolean e que recebe um object como argumento, tá certo? E ele está escrito aqui na classe, ó, não vai aparecer aqui, ó. Ele está escrito na classe, que não vai dar porque está sumindo um pedaço, mas ele está escrito na classe object, tá bom? Vou dar um enter e ele já sobrescreveu, tá? Deu um override aqui. Ele está fazendo o quê? Ele está chamando super, tá? Ou seja, está chamando o equals da minha superclasse, mas eu vou sobrescrever ele. Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui, pessoal, entenda o seguinte. O método equals, ele vai retornar true se o objeto que eu recebi for igual ao objeto em questão, no caso, se o objeto que eu recebi for igual, estou comparando dois objetos. Se os dois objetos forem iguais, eles retornam true. Se forem falsos, ele retorna false. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, ó. If this ponto. Então, já que vamos sobrescrever, primeiro a gente tem que fazer o seguinte. Ó, if obj. Obj é o objeto que eu estou recebendo aqui no método equals, tá bom? Estou comparando dois objetos, então vou receber um outro objeto aqui no método equals. Observem que por polimorfismo eu estou recebendo um object, tá? Ou seja, se todo mundo, direto ou indiretamente, extende object, eu posso enfiar qualquer objeto aqui. Lá na nossa aulinha de polimorfismo eu expliquei isso com muitos detalhes. Se vocês não tiverem entendido, volta lá e assiste, vocês vão entender por que eu posso receber qualquer coisa como argumento aqui. Certo, pessoal? Então eu vou vir aqui, ó, se object instance of, eu já vou explicar para vocês. Instance of, pessoal, ele é um comparador que serve para verificar se determinado objeto é uma instância de uma classe. Então aqui eu estou fazendo a comparação. Se obj, que é o objeto que eu recebi, instance of pessoa, ou seja, se esse objeto for uma instância de pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa, pessoa P, recebe, vou fazer um cast aqui, vou transformar obj em pessoa, tá? Isso aqui, pessoal, é uma sintaxe bem tranquila, tá? Tá fazendo o que aqui? Ele pegou o objeto que eu recebi aqui, pro método equals, e comparou. Olha, esse objeto que eu recebi, ele é uma instância de pessoa? Se sim, se ele for uma instância de pessoa, você pega esse objeto, transforma em uma pessoa, isso aqui, ó, tá só transformando esse objeto em uma pessoa, e guarda para mim dentro da variável p. Só isso até então, beleza? Se não, ou seja, se esse objeto aqui não for uma instância de pessoa, então definitivamente ele não é igual a esse objeto aqui, em questão. Então eu já retorno false. Beleza? Retorno false. Correto? Agora, se ele for, eu vou fazer o seguinte. Fazer uma outra comparação. Se this ponto idade for igual a p.get idade, return true. Else, return false. Tá, esse código aqui, talvez vocês estão achando complicado, tá? Mas eu vou explicar ele devagarinho. Olha, o método equals, a gente herda ele da classe object e ele serve para comparar dois objetos, tá bom? Então aqui, eu estou comparando,
tá certo? Primeiro eu venho aqui e recebo um objeto, eu verifico, esse cara aqui é uma instância dessa classe? Se for, eu transformo esse objeto em um objeto dessa classe. Talvez o novo para vocês é isso aqui, mas é simples, eu só estou pegando esse objeto e transformando em uma pessoa, certo? Um objeto genérico transformando em uma pessoa. Se não, eu já falo, ó, não, esses dois objetos aqui, eles são diferentes. Tá? Esse objeto, no caso, eu mesmo, e esse objeto que eu recebi. Bom, se eles forem, se for uma instância, o que eu vou comparar? Eu vou comparar a idade, foi igual a essa idade, e, certo? This ponto nome igual a p ponto get nome. Então, o que eu estou fazendo? Olha, se você conseguiu transformar, você transformou ele em um objeto, vem aqui ó, e comparo. A idade dos dois objetos são iguais? Se sim, eu venho aqui e comparo. O nome dos dois objetos são iguais? São. Se for, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Beleza? Vamos testar isso? Ó, eu criei uma pessoa. Vamos lá, vamos criar uma pessoa. Pessoa P recebe new. Pessoa. Passando quem? Thiago. Idade. Opa, idade é int. 25. Vou copiar isso aqui. Colar aqui embaixo. E P2. Correto? Agora eu quero comparar se P1 é igual a P2. Então vou fazer o seguinte, ó, sysout p.equals P2, certo? Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando um método equals de pessoa. Ele vai chegar nesse método aqui e vai fazer aquele procedimento que eu expliquei para vocês. Vai comparar se o objeto que eu recebi, no caso P2, é uma instância de pessoa. Se for, transforma esse objeto em uma pessoa. E aí você compara para mim a idade e compara o nome. Se sim, retorne true. Se não, retorne false. Vamos salvar e rodar aqui, ó. Opa, por quê? Porque as duas pessoas têm a mesma idade e o mesmo nome. Agora vamos dar uma melhorada no nosso método aqui. Eu não falei para vocês que o método equals, ele compara, é melhor usar o equals que usar o igual? Lembra de eu falar isso? Então agora, senhores, o que eu vou fazer? Eu vou pôr idade ponto... Opa, mas aí o que acontece? Vamos vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Mudar a ordem aqui das coisas. Senão eu ia entrar, ter que passar outra explicação para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. P, que é o objeto pessoa, ponto equals, tá? This ponto, aliás, P, não, vai ter que ser por igual mesmo, porque acontece. Eu vou aproveitar e vou explicar coisa nova para vocês. Nem estava na emenda dessa aula não, mas eu já vou passar coisa nova para vocês. Pessoal, em Java, a gente tem 99% de tudo em Java são objetos. As únicas coisas que não são objetos são os primitivos, tá bom? No caso aqui, ó, int não é um objeto. Mas a gente tem objetos que encapsulam esses primitivos. Se você quiser encapsular um objeto, quiser encapsular um primitivo dentro de um objeto, em vez de int, você vai usar o integer, certo? Que ele corresponde a um int, tá bom? No caso que ele vai fazer até um cast, tá? Se eu usar um integer aqui, ó, eu posso vir aqui e falar o quê? Voltar aqui do jeito... Opa! Vou deixar aqui o integer, certo? E eu vou voltar aqui no meu método. Eu fiz isso por quê? Porque o integer é um objeto. Se ele é um objeto, tem uma classe que define o objeto integer. Se tem uma classe e ele está em Java, ele extend object. Se ele extend object, eu tenho o método equals no int. Entenderam? Tá. Eu acho essa aula aqui um pouquinho difícil de entender da primeira vez. Eu acho que vocês vão ter que assistir ela umas 2 vezes para entender, mas acreditem em mim, é importante, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, this.idade ponto equals p.getIdade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando as idades, tá? Antes estava aqui, ó, idade igual a p.getIdade. Só que eu falei para vocês que igual é melhor usar o equals. Então a gente está trocando. Da mesma forma, o nome aqui, ó, em vez de usar o igual, eu venho aqui
O nome é um string. String já é um objeto. Como ele é um objeto, tem uma classe que define o objeto do tipo string. Se tem uma classe, ele é extend object, então ele tem o equals. Tá aqui o equals de string. Eu vou comparar essa string, que é o nome do meu objeto this, com essa string aqui, ó, que é o nome do meu objeto que eu recebi, tá? Resumindo, pessoal, isso tá fazendo a mesma coisa, tá bom? Tá fazendo a mesma coisa, só que em vez de usar igual, igual, eu tô usando o equals, tá? E sobre primitivos, tá? Integer, boolean, eu vou gravar uma aula específica disso, tá bom? Entenda o seguinte, isso aqui é um objeto que representa um número inteiro. O outro não é um objeto, int não é um objeto, integer é um objeto, tá bom? Vou rodar, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, tá? Retornou true. Mas o bacana, pessoal, do método equals é que eu posso definir o que eu considero que dois objetos são iguais. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e falar, não, eu vou considerar que duas pessoas são iguais se elas tiverem a mesma idade. Eu vou deixar a idade, ou melhor, se elas tiverem o mesmo nome. Se elas tiverem o mesmo nome, eu vou considerar que elas são iguais, mesmo tendo idades diferentes. Se eu fizer isso aqui, ó, eu posso vir aqui no meu objeto, tá? Trocar a idade aqui, esse cara que vai ter 56, rodar novamente e vocês vão ver que ele vai retornar true. Por quê? Porque ele está considerando aqui só, ó, se o nome for equals ao p-nome, ou seja, se os dois nomes forem iguais, o objeto é igual e ponto. Beleza? Bom, esse foi o método equals. O próximo método, pessoal, é mais tranquilo, que é o método hashcode. Tá? É importantíssimo vocês entenderem isso também. Vai fazer uma diferença muito grande quando a gente for estudar listas, tá bom? Então, se eu pôr o H e der o Ctrl espaço, já aparece aqui perguntando se eu quero sobrescrever o método hashcode que está lá na classe object. Eu clico aqui, tranquilo? Se eu fizer isso, senhores, se eu sobrescrever o método hashcode, o método hashcode ele me retorna um int, tá? E esse int, pessoal, é o identificador do objeto, tá bom? O que eu posso falar para vocês sobre o hashcode a priori? Primeiro, é bom ter uma implementação bacana do método hashcode, tá? Que gera números identificadores para os objetos. Se o método equals retornar true, ou seja, se eu considerar que os dois objetos são iguais, meu método hashcode tem que ser igual. O hashcode dos dois objetos tem que ser igual, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Olha, eu estou considerando aqui, ó, se o nome das pessoas forem igual, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a idade, ponto, idade vezes 7, por exemplo. Vezes 7. Vai ser a minha implementação do método hashcode. É uma boa implementação? Não, é uma péssima implementação. Vamos ver aqui o hashcode que gerou. Vou fazer o seguinte, ó, ponto hashcode. É uma péssima implementação. Por que é uma péssima implementação? Gerou esse número aqui para o objeto. Por que acontece? Para esses dois objetos aqui, ó, esses dois objetos, meu método equals retorna true, tá certo? Se meu método equals retorna true, o meu método hashcode tem que retornar o mesmo número. Só que se eu chamar P2 aqui, ó, e rodar ele, ele vai retornar outro número. Então eu não posso deixar isso, tá? Ou eu mudo o método equals ou eu mudo o método hashcode para retornar o mesmo valor. No meu caso aqui eu vou mudar o método equals, tá? Eu vou comparar pelo nome e this ponto idade ponto equals p ponto get idade, tá? Vou comparar pelo nome e pela idade. Agora, pessoal, para esses dois objetos aqui, ó, para esses dois objetos, o meu método equals não vai retornar mais true, tá? Vamos imprimir aqui ele também. P2, pode ser P2, né? Tanto faz. Equals P. Bom, eu vou escrever aqui na frente. Equals, dois pontos. E dá um mais. E vou escrever aqui na frente. Hashcode, dois pontos, com um mais aqui. Certo? Então o que acontece? Nesse meu caso aqui, minha implementação do equals do hashcode estão corretas, por quê?
Se eu rodar aqui, ó, ele vai continuar dando números diferentes pro hashcode do P1, tá? Eu vou pôr aqui do P1 e do P2. P2 hashcode. Vou concatenar isso com P1, que é P, né? Só P hashcode. Vocês vão observar, pessoal, que o método equals vai retornar o false, o método equals retorna false e os dois métodos hashcode retornam valores diferentes. Então, assim, o que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: o método hashcode, tá? Ele pode retornar qualquer valor, mas se o método equals retornar true, beleza? Se retornar true, o método hashcode tem que retornar o mesmo valor. Agora, não é porque o método hashcode retorna o mesmo valor que o método equals tem que retornar true, certo? Pessoal, espero que vocês entendam essa aula. Esse assunto é um pouco mais fácil de confundir as pessoas, tá? Um pouco mais fácil de confundir quem está começando com Java, mas acreditem em mim, é importante. Assistam essa aula 2 ou 3 vezes, tá? Até vocês firmarem esse conteúdo mesmo, porque a gente vai usar isso muito na segunda parte do curso quando a gente for estudar Collections, beleza? Pessoal, um forte abraço, tá? Fica aquele discurso, por favor. Se gostaram da aula, clique em like. Se não gostaram, clique em dislike, tá bom? Assinam, se você é novato, sejam muito bem-vindos. Peço que você assine o canal, porque assim você me ajuda a continuar criando aulas, tá bom? Se você gostou, tá gostando da iniciativa, assine e divulgue o canal, tá bom? E dá um like aí, não custa nada, é 2 segundos do seu tempo, tá bom? E recompensa muito o meu trabalho daqui, tá? Se puder deixar um comentário também falando o que achou da aula, tá? Agradeço bastante. Senhores, um forte abraço e até a próxima!